partir de Pentecostes, o povo da Nova Aliança começou o seu caminho peregrino rumo à Pátria Celeste. O Divino Sacramento continuou a marcar os seus dias, enchendo-os de confiante esperança. Meditando neste sacramento e grande mistério que é a Eucaristia, aqui na Itália fomos visitar os diversos milagres eucarísticos. Você vai acompanhar conosco e conhecer o milagre eucarístico de Lanciano. Em Arezzo, conversamos com o Dr. Odoardo Linoli, cientista que fez análise do milagre. Neste primeiro bloco, você vai visitar conosco a cidade de Cássia, Orvieto e Siena. Estamos na região da Úmbria, na Itália, onde está localizada a cidade de Cássia, muito conhecida por sua ilustre filha Santa Rita, cujo corpo repousa na basílica que leva o seu nome. Aqui também, na Basílica Inferior, está a relíquia do milagre eucarístico ocorrido em Siena no ano de 1330. Durante muitos anos, a Santa Hóstia foi venerada no mosteiro agostiniano, até a construção da igreja de Santa Rita ao lado do mosteiro. Também foi construída uma capela para expor o milagre eucarístico. Aqui nós temos um precioso milagre eucarístico. Isso aconteceu na cidade de Siena, no ano de 1330. Um sacerdote foi chamado para levar os santos sacramentos a um camponês. Muito relaxado, aquele sacerdote foi ao sacrário, pegou uma hóstia consagrada e a colocou simplesmente nas páginas do seu breviário, fechou, pôs debaixo do braço e foi até a casa do camponês. Quando ele chegou, atendeu a confissão daquele homem, e quando ele foi pegar o breviário para pegar a sagrada partícula e dar-lhe a comunhão, aí foi a sua admiração. A hóstia estava sanguinolenta e as marcas do sangue estavam nas duas páginas do seu breviário. Esse sacerdote arrependido foi se confessar. O padre Simão Fidati o recebeu e ele mostrou o seu breviário. O beato Simão Fidati lhe deu a absolvição e pediu àquele homem, àquele sacerdote, as duas páginas do seu breviário. E ele então entregou no seu arrependimento. As duas páginas ficaram guardadas por ele. Uma ele levou para Perúdia, na Itália. Outra, o padre Simão Fidati trouxe para cá, para Cássia. E aqui nós temos esta relíquia. É a página do breviário, marcada ainda com o sangue do Senhor. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Santuário de Orvieto está ligado ao milagre eucarístico de Bolsena. Este milagre aconteceu no ano de 1264. Logo após este milagre, o Papa Urbano IV decretou a solenidade de Corpus Christi e pediu que essa festa fosse celebrada em todo o mundo cristão. Neste santuário está exposto o corporal do milagre eucarístico. Un sacerdote
La tradizione lo chiama Pietro. Segundo a tradição, um sacerdote chamado Pedro, natural de Praga, foi em peregrinação a Roma para rezar no túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo e ali pedir o dom da fé sobre a presença real do Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Non deve sembrare assurdo una richiesta di Não deve parecer absurdo um pedido deste gênero, numa peregrinação com este propósito, porque este fato acontece na época das heresias eucarísticas, tempo de Belengário de Tours, um período muito difícil de guerras. É o tempo do maniqueísmo, das heresias dos Catari. Aqui em Orvieto, eles eram presentes como Patarini. Questo sacerdote chiede la grazia della fede. Esse sacerdote pede a graça da fé, da presença de Jesus na Eucaristia. Ao retornar de Roma, parou na cidade de Bolsena para celebrar a missa. Num certo momento, enquanto celebrava sobre o altar da Marte Santa Cristina, do pão consagrado começa a jorrar sangue, milagrosamente, que molha o corporal, a toalha e as pedras do altar. Nesse momento, o milagre acontece. Produz nele um efeito pessoalmente de comoção e de fé. Lo vede di corsa ad Orvieto, dove si trovava il Papa Urbano IV. Depois disso, vai a Orvieto, onde se encontra com o Papa Urbano IV. É importante dizer que o Papa Urbano IV foi arquidiácono em Liege, onde no seu tempo, 1246, já se celebrava a festa de Corpus Christi, por 2 ou 3 anos. Era uma festa desejada também por duas senhoras reclusas, Beata Juliana e Beata Eva, que propunham essa festa. Elas tiveram a visão de uma grande lua, onde tinha um buraco negro. Elas diziam que no ano litúrgico faltava a festa mais bela, a festa de Corpus Christi, que elas chamavam a festa de Deus. Quis contar isso porque talvez é o fato mais importante para este Papa. E questo è ciò che accade invece ad Orvieto. Isso aconteceu em Orvieto, e no ano seguinte, em 1263, acontece o milagre eucarístico. Em 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano IV proclama com a bula Transiturus de Mundo a festa de Corpus Christi. Esta bula foi enviada ao Patriarca de Jerusalém, depois a todos os bispos do mundo, onde propõe que todos os anos, durante o ano litúrgico, no momento culminante da festa da Santíssima Trindade, a quinta-feira sucessiva, se celebre a festa de Corpus Christi, com a procissão do Santíssimo Sacramento. A cidade de Lanciano, situada sobre uma pequena colina na região de Abruzzo, guarda na igreja de São Francisco um dos mais completos milagres eucarísticos da igreja. Nós estamos diante do mais antigo, do mais importante milagre eucarístico. Aqui nós podemos contemplar o mistério da infinita bondade de Deus que se manifesta todos os dias através da sua presença conosco. Allora, questo è il più antico miracolo eucaristico della Chiesa Cattolica
perché è avvenuto nell'8° secolo. Esse é o milagre mais antigo da Igreja Católica, porque aconteceu no século VIII. Aconteceu aqui na região de Abruzzo, que na época era de dominação bizantina, e por isso estavam presentes monges de rito grego da família da Ordem dos Basilianos, de São Basílio, um dos fundadores do monaquismo oriental. E uno di questi monaci Um desses monges tinha uma grande dúvida de fé sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Toda vez que esse monge ia celebrar e pronunciava as palavras de consagração, se questionava sobre a real presença de Jesus. Até que um dia, enquanto celebrava, após pronunciar as palavras, "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue", a hóstia se transformou em carne, e as poucas gotas de vinho se transformaram em sangue. Eis o prodígio. Diante de uma dúvida de fé, se realiza o mistério. O resultado de escavações nos mostram a igrejinha dos santos Longino e Domiciano, o lugar em que o prodígio aconteceu. Allora Gesù offre se stesso il suo corpo. Jesus oferece sua própria carne. Nós sabemos que a Eucaristia é a celebração dos santos mistérios, que significa a vontade do próprio Deus, que estava escondido nos séculos, como ensina São Paulo, se revelou e manifestou hoje com a encarnação de Jesus Cristo. É o próprio Cristo, Verbo feito carne. O cristão se nutre do corpo de Cristo, recebe a vida de Cristo. Allora i frati così hanno pensato un pochino di avvalersi. Os frades queriam ter um parecer da ciência através de uma pesquisa científica que aconteceu em 1970 e 1980. Isso é importante. A ciência vem em auxílio à fé. A ciência não pode explicar tudo, mas a ciência é um suporte muito importante porque ajuda a compreender a nossa fé. A fé é sempre compreendida. Fides et ratio, como ensina nosso Papa João Paulo II. Na apresentação do milagre, encontramos este texto. O milagre eucarístico de Lanciano é o sinal da presença misteriosa e discreta, mas real de Deus. É Ele a única luz para os seus difíceis caminhos, a única força para seus pés cansados, a única esperança para seus frágeis sonhos. Utilize sempre melhor o tempo que o separa do grande encontro. No final, você terá um só remorso: não ter confiado bastante nele, não tê-lo amado o bastante como ele desde sempre fez e disse que se fizesse. É de Santo Agostinho a oração: Tu nos fizestes para ti, ó Senhor, e o nosso coração ficará inquieto enquanto não repousar em ti. A ciência não elimina o mistério, confirma-o. Pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência reconduz a ele. Foi o que disse o cientista Louis Pasteur. O milagre eucarístico de Lanciano encontrou-se com a ciência médica, resultando num público e belo testemunho. É uma alegria muito grande e uma honra estar aqui na casa do Dr. Odoardo Linoli, que em 1971 fez a análise do milagre eucarístico de Lanciano. Naquele período, ele era o médico-chefe do Hospital de Arezzo e professor em anatomia, histologia patológica, em química e microscopia clínica. Dr. Odoardo, por que o senhor foi escolhido para fazer a análise deste milagre? Dunque, io ero già primario qui nell'ospedale e quindi facevo tutte le Naquele analisi período, di tutti eu i era sangue, primário no tutti i hospital tessuti, tutte e le fazia cellule, análise de tutto. sangue, tecidos e células. So che Em 1971, os frades responsáveis pela igreja em Lanciano vieram até mim e eu aceitei esta tarefa de fazer a análise do milagre. Em março do mesmo ano, fui a Lanciano.
Erano presenti tutti. Para a análise, estavam presentes todas as comunidades franciscanas de perto e de outras partes, franceses, espanhóis, da América do Norte e do Sul. Todas as comunidades acompanhavam esta primeira análise. Foi um grande acontecimento, comovente. Que instrumentos foram utilizados na análise das partículas? Usamos instrumentos para analisar tecido mumificado, visto que aqueles fragmentos haviam perdido toda a água. Para realizar a análise, coloquei soro fisiológico e deixei de um dia para o outro. Depois, um líquido fixador, pois o processo é este. Primeiro se faz a hidratação do tecido, depois se fixa e, enfim, retira-se a água novamente. Primeiro 20%, depois 50%, 70% até 90%. E como se explica a conservação destes fragmentos? Foi usado qualquer produto químico para a conservação? Isto devo dizer que foi a providência. Cortei uma fatia, e esta era exatamente o endocárdio. O endocárdio mais musculatura é igual a miocárdio, que é igual a coração. E coração de Jesus, coração presente em Lanciano. E qual foi a experiência que o senhor, como cientista, viveu ao tocar neste grande mistério? Fiquei emocionado, primeiramente, pelo fato de ser coração humano. 8 séculos antes da descoberta da circulação do sangue, ninguém poderia dar um salto cultural nos séculos para dizer que era um pedaço de coração. Ou seja, não era um coração de animal, era um coração humano. Fiquei maravilhado. Depois o sangue. Estava como que uma massa dura e precisei usar um martelinho. Tirei um pequeno pedaço e reidratei-o na substância fisiológica. Coloquei gotinhas deste material sobre uma linha traçada com um lápis numa lâmina especial, juntamente com outras gotas de sangue. Ali, pude completar toda a sequência da análise e cheguei à conclusão que era sangue. Foi definido o grupo sanguíneo do milagre? Foi determinado o grupo sanguíneo do milagre. É um método complexo, com o qual algumas pequenas faixas de papel especial são imersas no líquido, o que causa a reação de absorção e eluição. Os aglutinogênios depositam-se sobre o papel. Este é ligeiramente lavado em solução fisiológica fria. Em seguida, passam por um banho de solução fisiológica quente, a 43 graus centígrados. Após poucos minutos, algumas gotas de glóbulos vermelhos do grupo O a 2% são incluídos em todos os líquidos e estes são centrifugados a baixas rotações. Aconteceu uma aglutinação. Os dois líquidos apresentam pequenos flocos de formas e tamanhos diferentes. O sangue e a carne miraculada respondem positivamente e, portanto, concluí que pertenciam ao grupo AB. E como se explica a conservação destes fragmentos? Foi usado qualquer produto químico para a conservação? A conservação é, sem dúvida alguma, por vontade de Deus, porque não se putrificou, foi parasitada. O povo via na carne sinais brancos como uma farinha e dizia: veja, permanece restos da farinha na hóstia. Eu levei o microscópio e, através dele, pude ver que eram fungos parasitários. Eram parasitas. Porque o ostensório, onde estava conservada a partícula da carne, era permeável. E com o passar dos séculos, com a aproximação dos peregrinos, flores que eram colocadas muito próximas, entrou até mesmo um minúsculo inseto que encontrei na partícula, e um microfungo fez uma colônia naquele ponto onde se tinha a impressão que era restos de farinha. E qual foi a experiência que o senhor, como cientista, viveu ao tocar neste grande mistério? Eu caminhava em meio às outras pessoas, mas parecia que caminhava um pouco mais alto. Depois voltei à normalidade, porque na vida é preciso estar com os pés no chão. Nas primeiras semanas, caminhava com os pés a 20 centímetros de altura do chão. Como
foi para o senhor fazer a comunhão depois de ter tocado o milagre de Lanciano? Ma vede, cara, è che la nostra fede ci ha sempre parlato di cuore di Gesù. A nossa fé sempre nos falou do coração de Jesus. A ele foram dedicadas orações. Io sono sempre stato cristiano, guardi. Eu sempre fui cristão e acreditei. Agora, eu estou trabalhando na apresentação do sudário, que é também de uma veracidade impressionante. É um milagre, outro milagre. Antes de tudo, a figura de Jesus é uma figura fotográfica. Este é o resultado das análises quando foram feitas as primeiras fotografias do Santo Sudário em 1935 em Turim. É uma imagem fotográfica. Pode-se ver o nariz de Jesus todo fraturado devido às quedas enquanto carregava a cruz. É verdade que o sangue do Santo Sudário é do mesmo grupo sanguíneo encontrado no milagre de Lanciano? É do mesmo grupo sanguíneo. Na análise do milagre de Lanciano, o sangue é AB. Na análise do sudário, feito com um método eletrônico diferente, se chegou à mesma conclusão, o que podemos afirmar que é a mesma pessoa. Doutor Oduardo, no primeiro telefax que o senhor enviou aos freis, tem uma afirmação muito forte. O senhor pode repeti-la a nós? Infatti è vero, lo dice... Sì, vabbè, insomma, è vero che il verbo si è fatto carne. É verdade que o Verbo se fez carne. Ele esteve em meio a nós até os 33 anos e verdadeiramente se fez carne. E se fez carne novamente e desceu na terra quando se manifestou nos milagres para corrigir as imperfeições humanas, para consolar-nos. Essas são provas que Deus existe e que tem o controle de todas as coisas e nos permite caminhar em frente segundo a sua vontade. Doutor Oduardo, foi uma alegria muito grande conhecê-lo e ouvi-lo. O que o senhor diz a todos aqueles que nos assistem? Piacere mio conoscere voi e soprattutto... Foi uma alegria falar com vocês, porque eu creio tanto nesse milagre que agora eu o divulgo em várias regiões. Posso dizer a todos neste ano, acreditem somente porque são palavras minhas, mas pela experiência de tantos que também testemunham. Porque tudo aquilo que eu digo é enormemente belo, porque é vero, ou seja, é verdadeiro. E nossa força está em acreditar. Não é apenas uma crença que nos faz levar vantagens ou fazer carreira, mas é uma consolação, porque o milagre aconteceu, é verdadeiro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nane nobiscum Domine, como los dos discípulos del Evangelio, te imploramos, Señor Jesús, quédate con nosotros. Ampara-nos no cansaço, perdoa nossos pecados, orienta nossos passos para a via do bem. A Eucaristia é o remédio de imortalidade, nos dá o gosto de uma vida plena, nos ajuda a caminhar sobre esta terra como peregrinos seguros e alegres, tendo como meta a vida sem fim. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Amém.